Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa conversa aqui hoje. E o texto sagrado diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir que vocês repetissem esse versículo comigo, só que em vez de usar o termo em vocês, nós vamos já nos apropriar, trazer para o pessoal e dizer em nós. Então, diga comigo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, no modo aleluiado, sobe uns 28% o volume da voz para vencer essa barreira da máscara, que é o abafador de som, e vamos falar com gosto. Diga: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, estamos encerrando nesse domingo a nossa série sobre conhecer a Deus. E há uma particularidade, uma convicção a respeito de Deus que todos aqueles que o servem devem carregar. E a certeza de que Ele, quando o apóstolo Paulo diz aquele que começou, ele está falando a respeito de Deus, de que Ele que começou a boa obra tem um compromisso de não nos abandonar para que o que foi iniciado seja concluído. Nós precisamos entender quem Deus é e permitir que o nosso coração se encha da mesma certeza, que levava Paulo a dizer eu estou certo, outra tradução diz bem certo, convicto, de que quem começou a obra há de terminá-la. O que é que Deus queria nos comunicar com essas palavras que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever? Sua disposição, sua intenção, sua determinação e persistência de concluir aquilo que começou. Acredito que é por isso que em Hebreus 12:2 Jesus é chamado de o autor e o consumador da fé. Ele não apenas dá início, mas ele quer finalizar o processo. E acredito que muitas pessoas acabam falhando no relacionamento com Deus, na caminhada da vida cristã, por não entenderem algo que é básico, algo que é essencial. Deus é digno de confiança. Ele é digno, é fidedigno de toda a nossa confiança. Tozer, no seu livro Conhecimento do Santo, faz uma declaração clássica. Ele diz: uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Nós precisamos conhecer a Deus e entender que a fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeita. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje: acima de qualquer suspeita. Quero chamar a sua atenção para seguir nessa convicção, nesse trilho do apóstolo Paulo. E para isso eu quero construir a nossa ideia, o nosso raciocínio, primeiro trabalhando vários exemplos da nação de Israel no Velho Testamento e de como Deus nos mostrou que eles falharam não entendendo que o Deus que começou levaria adiante aquilo que começou. Em segundo lugar, eu quero destacar que embora Deus tenha esse compromisso de não abortar o que Ele iniciou, nós não podemos olhar só a parte de Deus. Existe o aspecto da nossa parte, da responsabilidade humana. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos trabalhar a conclusão, o arremate aí da ideia a respeito do que significa essa confiança em Deus. Então vamos juntos. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, eu gostaria que você não apenas acompanhasse a leitura, mas se possível você deixasse também esse texto marcado, que daqui a pouco nós vamos continuar a leitura depois no versículo 7. Mas por enquanto vamos ler do 1 ao 6. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles,
razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero destacar principalmente a expressão do verso 6, né? Que essas coisas se tornaram exemplos para nós. No versículo 11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, cada vez que eu e você lemos, né, essas histórias do Antigo Testamento sobre os israelitas, Deus não está apenas nos informando a história, a cronologia de um povo, Ele está nos apresentando lições preciosas, práticas. Paulo não fala apenas deles como se fosse um povo que viveu uma outra aliança totalmente desconexa. Ele pega figuras, né, a tipologia, vamos dizer assim, começa a dizer, foram batizados no mar e na nuvem, beberam da pedra que os seguia, que era Cristo. Em tudo isso, ele nos mostra que apesar de viverem uma aliança diferente, há princípios envolvendo tanto o comportamento deles, o que Deus esperava, que se aplicam a nós hoje, que vivemos na nova aliança. Isso precisa nos levar a considerar o como eles falharam. Porque algo que eu vou explorar daqui a pouco no segundo aspecto é que, embora Deus sempre esteja disposto a continuar aquilo que começou, a levar a termo, a cabo, a concluir o que Ele deu início, nós temos uma responsabilidade nesse processo. Em algum momento, porque realmente falharam tanto, a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então nós podemos ter certeza de que desde que não falhemos com Deus, né, nós não vamos experimentar nenhum tipo de interrupção no processo. Nós não apenas podemos, mas nós precisamos confiar no Deus que tem o compromisso de, assim como começou, a boa obra em nós, de concluí-la. Em nome de Jesus, amém? Então, eu queria que a gente pudesse pegar alguns desses exemplos que foram escritos para nossa advertência. Eu tenho lido bastante nesses dias o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, e eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de textos que fala de um comportamento errado dos israelitas, que depois de serem tirados por Deus do Egito, o que é uma figura extraordinária de redenção. Nós sabemos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Nós sabemos que há figuras muito claras na saída deles do Egito. É uma das maiores figuras de redenção que nós encontramos no Velho Testamento. Mas depois de serem salvos por Deus, falando na tipologia, o tempo todo eles acreditavam que Deus só os havia tirado do Egito para abandoná-los depois. E toda pessoa que vai caminhar com Deus precisa conhecer o caráter de Deus acima de qualquer suspeita. Precisa saber que Ele é digno de confiança e que Ele não nos salvou para simplesmente virar as costas para nenhum de nós no caminho. Ele não nos salvou para depois nos abandonar no meio do processo. Mas vamos ver alguns desses erros. Em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 a 14, logo depois deles saírem do Egito, de terem visto Deus manifestar o seu poder com mão forte, como diz a Escritura, com sinais, milagres, maravilhas, as 10 pragas sobre o Egito, tudo aquilo que Deus tinha feito. Agora, quando finalmente eles saem, a Bíblia diz que o faraó se arrependeu e sai atrás deles em perseguição. E eles ficam apavorados e começam a murmurar e reclamar que Deus só os tirou para que depois eles fossem mortos pelos egípcios no deserto. Vamos ver esse texto. Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, diz assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. A diferença de perspectiva é enorme, né? Moisés está olhando e dizendo: Deus não fez tudo o que fez até agora para simplesmente virar as costas e nos abandonar. Ele continua conosco, Ele vai continuar o que começou. Ele tem promessas para nós, Ele vai nos levar a uma terra de abundância, a um lugar que mana leite e mel. Moisés entende quem é o Deus que ele está servindo e entende que não haverá interrupção no processo.
Mas o povo começa a dizer, não, ele fez isso tudo só para nos abandonar depois. E muitas vezes, quando olhamos os relatos das Escrituras, nós vamos perceber que a classificação, né, de tudo isso que eles disseram de forma recorrente. Eu vou ler apenas 3 exemplos aqui, mais adiante, num outro ponto, num outro argumento, um quarto, mas é impressionante o como a Bíblia menciona esse comportamento. Posteriormente, quando a Bíblia menciona que eles partem de Elim, um lugar onde permaneceram acampados, eles reclamaram que Deus os abandonou para fazê-los morrer de fome no deserto. É o momento quando finalmente Deus passa a enviar o maná, aquela provisão diária de alimento. Mas me acompanhe agora, Êxodo 16, versículos 3 e 4. Diz assim, os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A partir desse momento, a provisão diária do maná se manifesta. Mas a expectativa deles não era de, se Deus nos tirou de lá, Ele vai prover os recursos necessários, era simplesmente, não, Ele nos tirou de lá para nos abandonar no deserto e agora matar de fome. Se não matou pelo exército de Faraó, Ele quer matar a gente de fome. Pastor, mas dessa vez aprenderam a lição? Também não. Quando você olha Êxodo capítulo 17, um pouquinho depois, eles fizeram o mesmo quando chegam num lugar chamado Refidim e descobrem que não havia água. Eles acabam concluindo que o Senhor não estava mais com eles. Olha o que diz o texto sagrado, Êxodo 17, de 2 a 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? A nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Os nomes significam contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que o argumento é sempre o mesmo. Deus nos tirou do Egito para que Faraó, seu exército, nos mate. Não morreram pelo ataque do inimigo. Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome. Não, o Senhor mandou provisão. Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede. Agora Deus faz um outro milagre provendo água. Mas o tempo todo a mentalidade é, Ele não tem nenhum compromisso em continuar o que começou. E a conclusão que eles chegam é, está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Como quem diz, Ele nos abandonou, Ele não está mais conosco, Ele deixou de nos acompanhar, Ele deixou de ter olhos, atenção e cuidado para cada um de nós. Todos esses exemplos, eles nos mostram que na verdade Deus não queria dar apenas informação, mas ênfase. Eu sempre digo isso aqui, quando você começa a encontrar um volume muito grande de declarações bíblicas a respeito de algo, nós passamos do nível informação para o nível ênfase. Deus está tentando chamar a minha e a sua atenção. Por quê? Esses exemplos são escritos para nossa advertência. Que ninguém se engane. É possível que eu e você, diante de dificuldades que surgem, a gente esqueça tudo que Deus fez desde a conversão. A gente começa a acreditar que Ele deixou de estar conosco. A gente passe a acreditar na mentira, no engano, na sugestão maligna, ou mesmo circunstancial, de que Deus não tem um compromisso de continuar o que começou. Mas isso não é verdade. Eu e você precisamos entender e chegar no mesmo nível de convicção de Paulo e dizer, eu estou certo de que aquele que começou em mim a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós precisamos de fato perceber que Deus só está chamando a nossa atenção e trazendo a advertência porque eu e você corremos o risco de incorrer no mesmo erro. Eu e você corremos o risco de tropeçar da forma como eles tropeçaram. A Bíblia diz que Deus não se agradou deles. E obviamente se errarmos como eles erraram, Ele também não se agradará de nós. Mas nós temos a chance, a possibilidade de, pela advertência da palavra, pelos recursos do céu,
temos uma conduta diferente. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, depois de trabalhar esses exemplos, eu quero destacar e distinguir a parte de Deus e a nossa. Porque se por um lado, quando falamos a respeito de Deus, Ele começou, Ele termina, né? Nós precisamos entender que há recursos e que Deus não vai abortar o processo. Agora, se deixarmos de falar da nossa parte, nós vamos apresentar um quadro incompleto. Porque a mesma Bíblia que está dizendo que o Deus começou, vai terminar, fala de uma nação que pereceu no deserto, que não entrou na terra prometida, né? E a Bíblia diz, porque Deus não se agradou deles. Então, se nós não entendemos a nossa responsabilidade, se nós não entendemos a nossa parte no processo, talvez falte o equilíbrio. Não adianta falar da nossa e ignorar a parte de Deus. Não adianta apresentar só a de Deus e ignorar a nossa. Então, algo que nós precisamos perceber, enxergar com clareza, essa distinção entre a parte divina e humana no processo. O que é a provisão que Deus libera e o que é a nossa responsabilidade. E tem uma declaração de Paulo no Novo Testamento, que eu acredito que nos ilustra bem isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler aí dos versículos 22 a 24. Ele começa dizendo assim, abstenham-se de toda forma de mal. Depois ele diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu gosto dessa declaração. Se não for pedir muito, repita comigo, diga, fiel é quem nos chama, o qual também fará. O mesmo Deus que nos chamou a servi-lo, nos chamou a esse processo, não vai deixar de fazer a parte dele. Só que antes de Paulo dizer, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Outras traduções dizem o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, e está falando de uma ação santificadora que procede de Deus. Ele começa primeiro dizendo no verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Aqui está falando da nossa responsabilidade. E ele diz, você faz a sua parte com a certeza de que Deus fará parte dele no processo também. Eu acredito que isso nos ajuda a ter uma visão completa de que santificação envolve tanto provisão divina, os recursos do céu que nos são disponibilizados, quanto a responsabilidade humana. O fato de Deus não falhar na parte dele não significa que nós não possamos, né, falhar na nossa. E é por isso que precisamos dessas advertências. É por isso que precisamos de toda a orientação bíblica. Então vamos voltar no texto de 1 Coríntios 10. A gente leu do versículo 1 até o 6. Eu falei que a gente ia continuar no versículo 7. Pois bem, agora é a hora de voltarmos e continuar. Ele segue dizendo, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, e aqui nós temos uma expressão de ligação, né, que relaciona uma coisa com a outra. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todo o texto, ele está dizendo, não sejam idólatras, não pratiquem imoralidade, não ponha Cristo à prova, não fique murmurando. Ele diz, tudo isso é advertência. Então, por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Responsabilidade humana. Mas é só isso? Não. Verso 13. Ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Vamos falar isso junto? Diga, Deus é fiel. De boca cheia, com gosto e vontade, de novo, vamos lá, Deus é fiel. O texto diz assim, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. De novo, a declaração da fidelidade de Deus, ela vem dentro de um contexto. Um contexto de um Deus que não nos abandona. O contexto de um Deus que continua cuidando de mim e de você depois da salvação. Que quer levar a desenvolvimento aquilo que Ele começou.
E aqui acredito que eu e você precisamos compreender algo, porque eu sempre declaro que um entendimento errado nos leva a uma fé errada, e a fé errada acaba nos levando ao lugar, ao destino, ao resultado errado. Mas o entendimento correto nos leva a uma fé correta, que por sua vez nos leva ao destino ou ao resultado correto. O que é que eu e você precisamos entender? Algumas pessoas olham para as tentações, todos esses pecados que devemos evitar, que ele vai falando aqui, murmuração, né, imoralidade, colocar Cristo à prova, idolatria e tudo aquilo que se caracteriza como uma quebra dos mandamentos de Deus. Alguns crentes olham para isso quase como se fosse uma coisa impossível de ser praticada. Tipo assim, não vai rolar. Em algum momento nós vamos rodar e vamos ter que só viver e conviver pedindo perdão a Deus. Porque eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural. É tão maligna, é tão diabólica, é tão infernal que eles acabam acreditando que é imparável. E quem acredita nisso, que não é a crença que a palavra de Deus está procurando gerar no nosso coração, ele não vai conseguir vencer. O que é que a Bíblia diz? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ponto de partida, a tentação é natural, é algo humano, não é sobrenatural. Ah, pastor, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Sim, a mesma Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Então, onde é que entra o papel do diabo como tentador? Eu gosto de brincar que ele bota o cardápio debaixo do nariz da gente para provocar o nosso desejo. A única coisa que ele faz é provocar um desejo que é natural. Ele é um ser sobrenatural, mas ele não coloca um desejo sobrenatural em nós. Ele só provoca um desejo natural. A tentação é humana. Deixe-me dizer para você o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, Deus é fiel. Não vai permitir que vocês sejam tentados além da capacidade de resistir. Então está mostrando que a tentação está no nível natural. Mas Deus não nos deixa para lutar com ela só de forma natural. A Bíblia diz, Ele vai prover o escape. Ele vai prover o livramento. Então se tem algo sobrenatural nessa história, é o recurso do céu. É o socorro divino. É o livramento que nos é disponibilizado. Porque o Deus que nos tirou lá do Egito, que vem nesse processo, perdoando pecados, transformando, nos levando ao novo nascimento, não vai nos abandonar no meio do processo para que o pecado nos engula de novo. Nós precisamos ter a mentalidade que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai seguir disponibilizando recursos sobrenaturais, provisão. Agora, isso não rouba de mim e de você a responsabilidade de usar os recursos. Quem está em pé que tem que tomar o cuidado para que não caia. Somos nós que precisamos nos apropriar do escape. Então, essas afirmações, uma hora dizer, você tem que tomar o cuidado, a outra, que Deus provê livramento, elas não são contraditórias, elas se complementam. Elas mostram os dois lados da moeda, por assim dizer. Mas algo que nós precisamos, de fato, compreender, né, por meio da Escritura, é que se nós estamos fazendo a nossa parte, e dependendo daquilo que Deus decidiu não interromper, não há motivos para acreditar que o processo possa ser abortado. O apóstolo Paulo falava dessas duas questões quando falava de si mesmo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Uma outra tradução diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Meu querido, essa convicção precisa ser parte da minha e da sua vida. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o tesouro. O que Paulo está dizendo é, Deus não vai mudar de ideia da noite para o dia. Ele não sofre de bipolaridade. Ele não tem um problema, né, de numa manhã acordar, olhar para mim, para você, dizer, estou sentindo amor por esse povo, vou salvá-lo. Mas no outro dia acordar, como diz a moçada hoje em dia, dizendo, hoje é dia de maldade, vamos azarar e abandonar esses crentes. Nós precisamos entender o caráter constante, imutável de Deus. Ele é digno de confiança, Ele está acima de qualquer suspeita. Então Paulo, depois de declarar isso, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, ele também diz na segunda carta, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está dizendo, eu combati.
eu completei, eu guardei responsabilidade, mas ao mesmo tempo, eu sei em quem estou crendo enquanto eu faço a minha parte. E Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, aquilo que me foi confiado, o meu depósito. Quem está entendendo, diga amém. Bom, apresentando, depois desses exemplos, a visão da parte de Deus e da nossa, eu quero em terceiro e último lugar, trabalhar um pouquinho com você o que significa confiar em Deus. E eu quero começar esse terceiro e último ponto, lendo Hebreus capítulo 3, do versículo 12 até o 14. A fé ou confiança, chame como você quiser, é um ingrediente necessário para que a gente nunca se afaste do Senhor. A fé não é apenas um ingrediente necessário para a aproximação inicial. Ela é um elemento essencial, indispensável para a continuidade daquilo que foi começado. Às vezes as pessoas falam da fé como se fosse necessário só no dia da conversão. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu crio um dia, ponto final, não preciso mais da fé. Errado. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Ele não entra apenas pela porta da salvação com a fé. Ele vive da sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. É fé, e é cada vez mais fé, e é fé progressiva, e é fé maior. Nós precisamos permanecer andando em fé. É por isso que a palavra de Deus fala de gente que naufragou na fé. É por isso que Paulo está dizendo, eu guardei a fé, porque essa fé será necessária em toda a caminhada, do início até o fim. Mas o que Hebreus 3, de 12 a 14 diz? E diz, tenham cuidado, irmãos. E aqui vem a advertência que fala da responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Outras traduções diz para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Essa palavra traduzida descrente por coração ou coração de incredulidade em outras versões, no original grego é apistia. Ela significa infidelidade, incredulidade, falta de fé ou descrença. Todos os sinônimos apontam numa única direção. E diz, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Então a fé nos permite aproximar. Mas a incredulidade ou falta de fé faz com que nós nos afastemos. É o caminho oposto. Então precisamos de fé quando nos aproximamos. Precisamos de fé para permanecer próximos e não nos afastarmos de Deus. Depois de falar isso, ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos nos tornado participantes de Cristo, se, e agora entra o condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A mesma fé que nos aproximou, a mesma confiança que nos aproximou, ela precisa ser guardada para que a gente não deixe de ser participante de Cristo. E quando a gente entende essa questão de uma confiança que é contínua, de uma fé que é permanente e progressiva, isso precisa trazer no meu e no seu coração o temor de não comprometer ao longo do caminho, ao longo da jornada do processo. Eu mencionei, quando Paulo fala de gente naufragando na fé, quando a Bíblia fala de gente perdendo a fé, é porque é possível que isso aconteça. Evitável, porém possível. Então, nós precisamos levar em consideração e aprender algumas coisas, em especial, com esses exemplos numerosos, abundantes que a Bíblia traz a respeito do erro dos israelitas. Em Deuteronômio, no capítulo 1, do verso 26 a 32, se você puder, eu quero que você me acompanhe nesse texto. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Embora seja o quinto livro de Moisés, ele traz uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos, aqueles que merecem destaque da nação de Israel, e a repetição de mandamentos principais. Logo no início do livro, Deuteronômio 1, de 26 a 32, a gente vê algo a respeito das atitudes israelitas. Ele diz, porém vocês não quiseram ir. Está falando do momento que era para eles terem entrado na terra prometida, lutado por ela, tomado posse dela. Ele diz, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes. Guarde essa expressão, rebeldes. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando, guarde essa palavra também, murmurando. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós.
É por isso que nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Olha o que Moisés está dizendo. De novo, o povo está lá reclamando, né? Primeiro, o Senhor os tirou do Egito para morrer na mão dos egípcios. Depois o Senhor os tirou do Egito para morrer de fome. Depois o Senhor os tirou do Egito para morrer de sede. Agora que estão no limiar da terra prometida, não, é para morrer pela mão dos cananeus. E Moisés está dizendo: para lembrar tudo que Deus fez por vocês. Ele está dizendo: o que é que vocês estão pensando a respeito de Deus? E há momentos onde eu e você precisamos lembrar as ações e as intervenções de Deus na nossa vida. Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro de um dia que eu estava desanimado que só. E encontrei um irmão desses conversador, animado, enviado por Deus, porque ele não me deixava quieto. Era o dia que eu não queria conversa. Ele falou: pastor, eu vi uma história uma vez que o senhor teve um testemunho assim, assim, assado. É verdade? Eu falei: é verdade. Ele falou: o senhor pode me contar os detalhes? E eu contei. Depois ele disse: eu ouvi também uma outra história sobre isso. É verdade ou é lenda urbana? Eu falei: não, é verdade. Só esse detalhezinho aqui que está um pouco diferente, mas foi assim, assado. Esse cara foi me provocando. E eu começo a falar das coisas que Deus fez. Daqui a pouco pensa num cara pilhado, aleluiado. Eu começo a lembrar: Deus fez tudo isso. E eu vou achar que agora Ele deixou de estar comigo. Eu vou achar que agora Ele virou as costas para mim. Eu vou achar que agora Ele esqueceu de mim. Meu querido, nós precisamos carregar no coração a certeza: aquele que começou em nós a boa obra vai terminá-la. Ele não nos tirou do mundo e do pecado para virar as costas para nós depois. Ele não iniciou e fez coisas extraordinárias na minha e na sua vida para simplesmente deixar de estar presente conosco. Agora, a diferença entre a visão do povo e a de Moisés é enorme. Ele está lá o tempo todo dizendo: não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor vai adiante de vocês. O problema é que eles decidiram ouvir a voz errada. Deus tinha feito promessas. Moisés está lá dizendo: não, gente, o que Deus falou é sério. Você tem um Josué e Caleb dizendo: e daí que na terra de Canaã tem gigante, e daí que estão em cidades fortificadas. Os caras estão dizendo: o Senhor é conosco, ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos comê-los como pão. Agora, eles preferiram dar atenção a uma outra voz. A Bíblia diz: foram rebeldes, não andaram no que Deus estabeleceu. Murmuraram, porque essa reclamação de Deus virou as costas, abandonou, não está comigo, Deus não me ama, não se importa, não é chamado de outra coisa. Agora, a definição por trás da rebeldia e murmuração é de um outro pecado, tem uma outra raiz. Moisés diz: mas nem assim vocês creram no Senhor. Ele está dizendo: o problema de vocês foi incredulidade. Aliás, Hebreus capítulo 3, verso 19 diz: vemos que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Qual era a incredulidade? Aceitar a sugestão circunstancial, né, ou mesmo maligna, uma seta na mente, de que Deus começou o processo para simplesmente desistir e abandonar, virar as costas depois. Então, construindo isso, vamos tentar entender o que é a confiança. A confiança em Deus, para mim, ela tem basicamente, a gente pode resumir a essência dela em duas atitudes. Primeira, convicção de que Deus não nos abandona. Você pode repetir isso comigo? Diga: convicção de que Deus não nos abandona. Hebreus capítulo 3, verso 5, citando o Velho Testamento, diz: porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu não sei você, irmão, eu fico empolgado com esse negócio. De maneira alguma, Ele está dizendo: eu vou deixar você, nunca, jamais eu vou abandonar você. Nosso Senhor nos disse isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, Ele diz: eu vou estar lá, estarei ao seu lado. Paulo enfrenta um momento difícil. Ele diz: todos me abandonaram. Ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. A convicção de que Deus está conosco é elemento essencial nessa confiança.
Mas em segundo lugar, tem um outro aspecto. É a decisão de não desistir do Senhor. Não só a convicção de que Ele não me abandona, mas a convicção, eu também não vou abandoná-lo por nada. E quando eu olho para Hebreus capítulo 10, e se você puder me acompanhe na leitura dos versos 35 a 39, a Bíblia diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Gente, se não fosse possível perder a fé, se não fosse possível perder a confiança, por que esse volume todo de advertências? Por que é que Deus falaria isso? Na verdade, só para fazer um teatro de que é possível, para criar um senso de responsabilidade onde ela não é necessária. É lógico que é possível perder a confiança, mas a Bíblia está dizendo, não percam, porque ela tem uma grande recompensa. Meu querido, chegará o dia, quando eu e você atravessarmos os portais da glória, e nós vamos olhar para trás, para todo momento difícil. Eu não sei que cara nós vamos fazer. Se vai ser só cara de festa, se em algum momento vai ter uma cara de desdém, mas eu quero olhar para trás e dizer, valeu a pena. É por isso que, como Paulo, eu e você temos que dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou avançando para o prêmio da soberana vocação. Há uma recompensa, um galardão extraordinário, e nada, absolutamente nada, vale eu e você colocarmos a nossa confiança em risco. Mas depois de dizer isso, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O autor de Hebreus continua e diz, vocês precisam perseverar. O que é perseverar? É decidir não desistir, é decidir não parar de confiar. E diz, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda, e agora ele vai citar um texto do livro de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não há de demorar. É uma promessa da vinda de nosso Senhor Jesus. Aí ele continua e diz, mas o meu justo viverá pela fé. O ponto, o argumento que construímos antes, não é fé só para chegar, é fé para permanecer, é fé para terminar essa jornada. O meu justo viverá pela fé. E o autor arremata dizendo, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Por que Deus não se agradou de Israel e muitos pereceram no deserto? Porque retrocederam na fé e na confiança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, verso 39, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos dizer isso junto? Fala, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. Então, a fé tem esse posicionamento de entender que Deus não nos abandona, mas ela tem essa teimosia de dizer, e eu também não abandono Deus. Eu não deixo Deus por nada, por nada. Querido, eu vi no início da minha caminhada com Deus, desde a adolescência, amigos que simplesmente desistiam de Deus. Alguns decepcionados porque Deus não fez o que eles queriam. Outros que diziam, não, eu pequei, eu acho que Deus vai me chutar fora. Eu dizia, olha, se Ele for me chutar, que Ele chute com força, porque senão eu agarro no pé dele e não largo dali. E fico segurando. Nós precisamos ter um posicionamento em relação a Deus. Não é apenas esperar o posicionamento de Deus em relação a cada um de nós. Agora, quando nós combinamos essas coisas, a visão de confiança, de um Deus que está acima de qualquer suspeita, de um Deus, né, do qual, mesmo que eu e você não entendamos os processos, aquilo que a gente enfrenta, nós podemos e devemos confiar em Deus. Jesus fala para Pedro naquele dia do lava-pés, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Meu querido, tem muita coisa da ação de Deus que nós não vamos entender agora. E acho que tem coisas, até se Deus explicasse, a gente não ia entender a explicação. Porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e ainda assim, Ele não vai explicar tudo. Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós, nossos filhos, para sempre. Deus não prometeu revelar tudo agora. Mas Paulo escreve e diz aos Coríntios que um dia nós conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Um dia, Jesus está dizendo, o que eu faço você não entende agora, vai entender depois. Um dia vai ter explicação, até que a explicação chegue, eu vou confiar nele. Eu vou dizer, o Senhor está acima de qualquer suspeita. A fé se apoia no caráter de Deus, quem está entendendo, diga amém. Então, não adianta a gente falar sobre conhecer atributos de Deus e não trabalhar na nossa vida cristã um elemento tão essencial. De que Deus é digno de confiança e de que Ele está acima de qualquer suspeita. Essa é a visão que temos, né, que necessitamos ter de Deus. Alguém que está acima de qualquer suspeita. Aliás, foi Ele mesmo quem disse, eu é que sei,
Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. O que é que Deus está tentando dizer para os israelitas? Está dizendo, sabe de nada, inocente. Quem sabe sou eu. Eu é que sei. Porque eles estão vivendo um momento difícil. Depois da maior crise de apostasia da história da nação, eles são julgados, são levados para o cativeiro. Muitos deles estão agindo e pensando o quê? Acabou. Esculhambamos com qualquer possibilidade. Agora Deus nos abandonou. Se lá no início, quando a gente não tinha pecado tanto, a gente pensava isso estava errado, agora podemos pensar e estamos certos porque pecamos muito. Deus diz, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando a nação de Israel estava no ápice, no auge da apostasia, Deus dá visões como para Ezequiel de um vale de ossos secos, e ele diz, esses ossos podem viver. Deus está dizendo, se em algum momento você voltar o coração para mim e fizer a sua parte, eu não vou deixar de continuar aquilo que eu comecei em vocês. É isso que nós precisamos crer a respeito de Deus. Aleluia! Deus é fiel. Cada uma dessas declarações da fidelidade de Deus diz respeito a não nos abandonar. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Fiel é aquele que começou, o qual também o fará. Paulo ainda escreve a Timóteo e diz, ele é fiel mesmo quando não somos. A nossa infidelidade acaba abortando o processo, mas cada vez que há reconciliação, que há conserto, essa fidelidade de Deus, ela pode voltar a fluir novamente na minha e na sua vida. Eu quero terminar citando um texto bíblico que me inspira muito. Quando Elias foi levado aos céus num redemoinho, a Bíblia diz que tão logo Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas vêm correndo e começam a insistir com ele. Deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, faz isso não, gente. Tira isso da cabeça de vocês, esquece. Eles insistem, apertam. Eliseu está negando, chega uma hora, Eliseu cansa e diz, tá bom, vão. Depois de 3 dias de buscas exaustivas, eles voltam e dizem, nós não encontramos. E Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Não foi o que eu disse para vocês, cambada? Agora, o que é que está por trás disso, gente? De alguma forma, de alguma maneira, aqueles profetas estavam achando que Deus trataria Elias, feito um copinho de plástico descartável, desse que você bebe água e joga fora. Eliseu está dizendo, não faz sentido vocês querem achar um corpo. Deus não tomou para jogar e descartar no meio do caminho. Porque Deus termina aquilo que começa. Ele pegou para levar para ele não vai descartar no meio do caminho. E sabe, eu não sei você, mas esse negócio me empolga. Cada vez que diante de uma situação difícil, de pressão, o diabo diz, vai te jogar pelo meio do caminho. Eu digo, vai nada, o único jogado pelo meio do caminho é tu. Eu e você estamos debaixo da fidelidade de Deus. Nós só precisamos não virar as costas para Ele, nos posicionar, permanecer nesse lugar e continuar crescendo nessa convicção, aquele que começou em nós a boa obra. Ele há de completá-la. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. Eu não preciso ser profeta e nem ter revelação para saber que muitos, ao longo do caminho, enfrentam situações desanimadoras. Jesus fala sobre gente que recebe a palavra com alegria, mas quando vem as aflições, a perseguição, alguns deles simplesmente não conseguem continuar. A mulher de Jó, depois de tudo que passou, ela simplesmente deduz, por conta das circunstâncias difíceis, que Deus a descartou. E ela meio que diz, quer saber, eu também te descarto. Ela vira para Jó e diz para o seu marido, amaldiçoa seu Deus e morre. Eu amo a declaração de Jó. E diz, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, estou entendendo nada o que está acontecendo, mas não são as circunstâncias que ditam o caráter de Deus. É a minha convicção no caráter de Deus que me faz esperar uma mudança nas circunstâncias. Mas sabe, quando a Bíblia diz, animem uns aos outros, é porque muitas vezes nós vamos lidar com o desânimo das perseguições. Tem hora que a gente tem vontade de perguntar a Deus, cadê você? Onde é que o Senhor está? Em momentos como esse, a gente tem que tomar uma decisão. Escolher perseverar.
escolher seguir acreditando. E sabe, eu sei que muitos de vocês estão aqui nesse auditório, que me acompanham pela internet, ao vivo, ou por meio de uma palavra gravada. Muitos de vocês têm carregado às vezes a dor, o pesar no coração, a vontade de desistir. E eu vim aqui hoje não para te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu vim para dizer, não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Você precisa perseverar. Eu creio que nessa manhã Deus quer derramar bálsamo e consolo sobre os corações. Deus quer trazer fortalecimento sobrenatural nesse lugar. O Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da fé, ele está movendo nesse lugar. A mesma Bíblia que diz que a fé vem por ouvir a palavra. Ela vai tornar a exposição da palavra mais do que apenas uma dose de encorajamento emocional para você hoje. Tem algo para turbinar a sua fé à disposição aqui. À sua disposição. E eu quero que nesse momento você ore. Que você possa reconhecer e dizer, Deus, embora muitas vezes minha mente, minhas emoções, porque andar em fé é uma batalha, gente. Quando Paulo fala do combate da fé, tem hora que nós estamos batalhando contra a razão, tem hora que nós estamos batalhando contra as emoções, tem hora que nós estamos batalhando contra as circunstâncias, mas a gente escolhe confiar em Deus. A gente escolhe confiar em Deus. E nessa hora eu quero que você tenha liberdade de falar com Deus, de abrir o seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez Deus esteja apenas te preparando para um momento difícil que ainda virá. Mas jamais, em momento algum, nós podemos colocar em xeque quem Ele é. Deus está acima de qualquer suspeita. E a fé precisa nos levar a esse entendimento. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor e manda eu e você andarmos nesse amor, diz que o amor não suspeita mal. Quando nós estamos nesse nível profundo de fé, imergidos no amor de Deus, nós não vamos suspeitar mal dele. Nós vamos dizer, eu posso não entender a maneira como o Senhor se move, mas eu escolho confiar. Eu gosto de uma frase de Lutero. Ele diz, posso não conhecer bem os seus caminhos, mas conheço e confio no meu guia. E isso basta. Isso é tudo que eu e você precisamos. Fale com Deus, do seu jeito, com as suas palavras. A gente sempre fica em pé para sinalizar que está encerrando, mas eu quero que você tenha liberdade de orar como você se sentir melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, mas não se distrai agora. Há uma provisão sobrenatural. Mesmo para você que nos acompanha à distância, eu quero que você creia nisso. Creia que você será visitado pelo poder e a presença de Deus, do Espírito Santo, aí onde você está nos acompanhando. Enquanto você ora, eu quero inicialmente orar por você, mas você não precisa necessariamente prestar atenção na minha oração, pode fazer a sua. Espírito Santo é contigo e somente contigo. Sopra o teu fôlego de vida nesse lugar. Desperta a fé dos meus irmãos e irmãs. Pai, nós oramos por muito mais do que encorajamento emocional. Nós oramos por uma descarga espiritual. Nós oramos pelo fortalecimento que vem de Deus. Nós clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor traga discernimento, compreensão a respeito de quem o Senhor é. Deus acima de qualquer suspeita. Redireciona os olhos dos meus irmãos e irmãs para o Senhor nessa hora. Reaviva, Senhor, a disposição de crer, confiar e perseverar. Eu oro que toda seta do inferno caia por terra. Nós levantamos o escudo da fé e apagamos os dardos inflamados do maligno hoje. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. E nessa hora clamamos, estende a Tua mão, o Teu sopro, o Teu fôlego de vida sobre o coração de cada um. Reaviva a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.